O livro preferido de Malbataan era A Sombra do Arco-Íris, em que cita mais de 1000 poetas. Mas o mais famoso é O Homem que Calculava, premiado pela Academia Brasileira de Letras, com 35 edições e traduzido para 4 idiomas. Ora com seu nome verdadeiro, ora com seu pseudônimo. Publicou mais de 120 livros, que por ordem alfabética procuramos registrar primeiras edições. Esta é a primeira bibliografia completa de Malbataan. Com o nome de Júlio César de Mello e Souza, A Caixa do Futuro, novela infantil, Rio Conquista, A Equação da Cruz, publicação para um congresso, Rio 1959, A Lua na Poesia Brasileira, Os Poetas e a Lua, Rio Lux, 1955, Alegria de Ler, antologia, Rio Aurora, 1963, As Grandes Fantasias da Matemática, com a origem dos números, Rio Getúlio Costa, 1945, Diabruras da Matemática, Problemas Curiosos, Rio Getúlio Costa, 1943. Diabruras da Matemática, edição refundida da anterior, São Paulo, Saraiva, 1966. Dicionário Curioso e Recreativo da Matemática, em 2 volumes, Rio Getúlio Costa, 1940. Didática da Matemática, em 2 volumes, Conceito e Importância, São Paulo, Saraiva, 1951 e 1962. Didática da Matemática, Súmula, Rio Aurora, 1957. Estudo Elementar das Curvas, Tese para Concurso, Rio Getúlio Costa, 1935. Folclore da Matemática, Lendas, Curiosidades, Rio Conquista, 1954. Funções moduladas, primeiras noções, Rio Bússola, 1934. Geometria analítica no espaço de 2 dimensões, Rio Getúlio Costa, 1943. Geometria analítica no espaço de 3 dimensões, Rio Getúlio Costa, 1943. Histórias e fantasias da matemática com origem da geometria, Rio Getúlio Costa, 1939. Matemática divertida e curiosa, Rio Calvino, 1939. Matemática divertida e diferente, curiosidades, números cabalísticos, Rio Getúlio Costa, 1943. Matemática divertida e fabulosa, problemas curiosos, recreações, Rio Getúlio Costa, 1942. Matemática divertida e pitoresca, problemas curiosos, sofismas algébricos, recriações geométricas, Rio Getúlio Costa, 1941. Matemática fácil e atraente, metodologia na escola primária, Rio ABC, 1938. Matemática admissão, Rio Conquista, 1950. Matemática suave e divertida, contos e recreações, Rio Aurora, 1951. Meu Anel de 7 Pedras, Folclore da Matemática, Rio Getúlio Costa, 1955. Meu Caderno de Matemática, Admissão, Rio Aurora, 1964. O Bom Caminho, Educação Moral e Religiosa, Rio Getúlio Costa, 1942. O Bom Caminho, extraído do livro anterior. Com noções de gramática, Rio Aurora, 1964. O Escândalo da Geometria, Estudo Elementar, Rio Aurora, 1949. O Inferno de Dante, em 2 volumes, tradução anotada e comentada, sob a forma de narrativa, Rio Aurora, 1947. Tábuas completas e formulários logarítmicos e formulários, aritmética e álgebra, geometria, trigonometria, cálculo diferencial, cálculo integral, Rio Aurora, 1963. Técnicas e procedimentos didáticos no ensino da matemática,
Fatores que interferem no ensino da matemática. Rio, Aurora, 1957. Trigonometria hiperbólica. Tese para concurso. Rio, 1932. Em colaboração com o professor Cecil Thierry, pela Francisco Alves. Rio. Exercícios de matemática, em 2 volumes. Exercícios e formulários de geometria, matemática com volume sobre álgebra, em 6 volumes, admissão. Asial, em colaboração com os professores Cecil Thierry e Euclides Roxo. Exercícios de matemática, matemática em 5 volumes, ginasial, em colaboração com os professores Cecil Thierry e Nicanor Lengruber, pela Francisco Alves. Rio, matemática comercial. Matemática comercial, exercícios, em colaboração com os professores Cecil Thierry e Jurandir Paes Leme. Patinel, curso de desenho, 1º ano, Rio, Francisco Alves. Em colaboração com a professora Irene de Albuquerque. Álgebra, Diário de Lúcia, 4º ano primário. Rio, Aurora, 1964. Exercícios de matemática, em 2 volumes, exercícios e formulários de geometria. Matemática, admissão, matemática em 4 volumes, tudo é fácil. 3º ano primário. Rio, Aurora, 1964, em colaboração com os professores Jairo Bezerra e Célia Moraes. Apostilas de Didática da Matemática, Rio, MEC, 1958. Com o nome de Malbatarran, A Arte de Ler e de Contar Histórias, de feição didática. A Arte de Ser um Perícito. Meu professor, Rio. VEC, A Estrela dos Reis Magos, 1965. A Girafa Castigada, conto infantil, inspirado no Evangelho. Brasil América, A Lógica da Matemática, São Paulo, Saraiva. A Pequenina Luz Azul, conto infantil de origem árabe, adaptado para o teatro, Brasil América, A Sombra do Arco-Íris, em 3 volumes. Ainda não, Doutor, romance, em colaboração com Eva Antaquié. Rio, Conquista, Alma do Oriente, contos. Rio, José Olímpio, 1936. Amigos Maravilhosos, novela infantil. Rio, Francisco Alves, 1935. Amor de Beduíno, contos orientais. Rio, F. Griguete, 1930. Antologia da Matemática, em 2 volumes, Lendas e Curiosidades. São Paulo, Saraiva. Antologia do Bom Professor, Artigos e Comentários, Rio, VEC. As Maravilhas da Matemática, Curiosidades, Problemas Notáveis, Rio, Bloch. Aventuras do Rei Baribê, romance oriental infanto-juvenil. Rio, Conquista, também traduzido para o Esperanto. Céu de Alá, contos orientais. Rio, Conquista, 1928. Contos de Malbatarran, contos orientais. Rio, Lux, 1925. Contos de Malbatarran, edição completamente remodelada. Rio, A Encadernadora, 1929. História da onça que queria acordar cedo. Homens Extraordinários, adaptado para o teatro. E Azul, Contos e Lendas Orientais. Rio, Edições de Ouro. Tecnoprint, 1970. Lendas do Bom Rabi, 1951. Lendas do Céu e da Terra, Lendas Cristãs. Rio, Getúlio Costa, 1935. Lendas do Céu e da Terra, edição totalmente refundida. Lendas do Deserto, Contos Orientais. Rio, Azevedo, 1930. Lendas do Deserto, edição completamente diferente da anterior.
Rio, Calvino Filho, 1933, Lendas do Deserto. Nova edição totalmente diferente das anteriores. Rio, Conquista, Lendas do Oásis, Contos Orientais. Rio, Civilização Brasileira, 1933. Lendas do Povo de Deus, Contos Ídixes. Maktub, Lendas Orientais. Rio, Getúlio Costa, 1935. Adaptado para o teatro, também traduzido para o inglês. Maktub, edição completamente diferente da anterior. Matemática divertida e delirante, problemas curiosos e lendas. São Paulo, Saraiva, Matemática Recreativa, Fatos e Fantasias. Primeiro volume, São Paulo. Saraiva, 1965. 1000 Histórias Sem Fim, Contos Orientais, em 2 volumes. Rio, Conquista. Minha Vida Querida, Rio, Ponguete, 1932. Minha Vida Querida, edição totalmente diferente da primeira. Rio, Conquista. Novas Lendas do Deserto, Contos Orientais, Rio, 1937. Novas Lendas Orientais, Numerologia, Preceitos sobre o Nome, Rio, Americana. O Guia Carajá, Lenda do Sertão do Brasil, Rio, Conquista. O Homem que Calculava, Aventuras de um Calculista Persa, também traduzido para inglês, espanhol, italiano e alemão. O Livro de Aladim, Contos Orientais, Rio, Getúlio Costa, 1943. O Mistério do Mackenzista, sobre reabilitação dos rancenianos. São Paulo, Edicel. Cultura Espírita, 1970. O mundo precisa de ti, professor. Noções sobre ética. O problema das definições em matemática. Erros, dúvidas e curiosidades. O professor e a vida moderna. Casos, contos e comentários. O Rabi, o cocheiro e os anjos de Deus. Conto Ídice. Brasil América. O terceiro motivo, Contos e Lendas Orientais. São Paulo, Saraiva, 1963. O Tesouro de Bressa, conto infantil que ensina mais de 100 vozes de animais. Brasil América, os melhores contos. Os números governam o mundo. Curiosidades numéricas colhidas no folclore da matemática. Rio, Tecnoprint, 1965. Os Sonhos do Lenhador, conto chinês. Brasil América, Pacatatu, contos infantis. Rio, Cruzada da Boa Imprensa, 1939. Pacatatu, edição ampliada. Páginas do Bom Professor, trechos selecionados sobre pedagogia. Problemas famosos e curiosos da matemática. Romance do Filho Pródigo. Roteiro do Bom Professor. Trechos selecionados sobre pedagogia. Salim, o Mágico. Novela São Paulo e Brasa. Sob o Olhar de Deus, romance, Rio, Conquista. Maria Tereza Cavalheiro é jornalista e poeta. Essa nossa amiga já faleceu, Maria Tereza Cavalheiro.